diferença percentual de energia incidente no topo da atmosfera em Fortaleza e Porto Alegre, no dia de incidência máxima e no dia de incidência mínima ao longo do ano. Então, o que é que esse exercício aqui ele está querendo permitir que a gente analise, né? O primeiro ponto aqui importante é o seguinte. Aqui é esse mapinha. Ups. Então, o primeiro ponto importante é o seguinte, esse está visto aqui nesse globo. O que é que está sendo visto nesse globo? São as diferentes zonas climáticas do planeta, né? Que tem aqui uma zona quente, intertropical, a zona temperada e a zona polar. Por que existem essas zonas no planeta Terra, centralmente? Tá certo? Existe por conta de uma quantidade que é heterogênea, né? Que é diferente da quantidade de radiação solar que chega na superfície da Terra. Nessa região a gente tem uma quantidade de radiação solar que chega maior, e nessa região a quantidade de radiação solar vai diminuindo, a quantidade de radiação solar por unidade diária. Por que acontece isso? Porque se a gente tiver aqui, imaginar aqui que tem aqui uma projeção, né, que seria aqui um círculo, né, a gente teria aqui uma esfera, né, que teria essa projeção aqui da Terra aqui no espaço, a quantidade de radiação que chega aqui nessa superfície é homogênea. Então, você faz uma unidade diária aqui, a projeção dessa unidade diária aqui, ela vai ser uma projeção muito maior do que essa projeção de unidade diária nessa região. Então, por isso, a mesma quantidade de radiação que chega em unidade diária aqui do espaço, quando ela projeta aqui nessa superfície curva, a gente vai ter uma quantidade de radiação por unidade diária na superfície menor, né? E é isso que está sendo visto aqui, por exemplo, aqui vai ser visto aqui vai ser visto em algumas avaliações que a gente vai fazer dessa quantidade de radiação, né? Então, os 360 watts por metro quadrado que chegam aqui na superfície vão se tornar uma quantidade menor de radiação por unidade diária na região polar do que aqui na superfície. Então, em função dessa diferença da quantidade de radiação, é que a gente vai ter um aquecimento maior nessa região aqui, intertropical e equatorial, do que nessa região polar. Como aqui fica mais aquecido, muda a densidade do ar, a troposfera, que é a camada inferior da atmosfera aqui, ela é mais profunda do que nessa região. Aqui nós vamos ter uma troposfera, por exemplo, de 12 quilômetros de altura, enquanto na região polar vamos ter em torno de 9 quilômetros de altura. Por que acontece isso? Isso acontece em função da expansão associada a essa quantidade maior de radiação por unidade diária que chega aqui nessa região equatorial, nessa região intertropical. Então, vai haver, então, agora, uma diferença de densidade do ar, que a densidade do ar vai estar associada à temperatura, tá certo? Você pode pegar aqui a equação dos gases, né? O PV igual a nRT, o P igual a ρ, RT, né? Então, você vai ver que o ρ é inversamente proporcional à temperatura, tá certo? Dada a mesma pressão. Então, você vai ter aqui que, em função de mudança de densidade, mudança de temperatura, vai gerar aqui um desequilíbrio. Então, a circulação atmosférica vai tentar fazer exatamente o quê? Reequilibrar essa circulação atmosférica aqui, tá? Então, com isso, começar a ter uma circulação que vai começar aqui no Equador, no sentido dos trópicos, do Equador e trópicos, no sentido aqui da região polar. Essa circulação vai transportar momento, vai transportar calor, tá certo? Vai transportar umidade, né? De uma região para outra, né? Então, a circulação atmosférica começa aqui. A Terra gira e é circular, e esse giro da Terra produz uma força chamada força de Coriolis, e em função dessa força de Coriolis, vamos ter essas 3 células de circulação, né? Outro ponto importante é que, mas isso não é o que define, por exemplo, as estações do ano. Quem vai definir as estações do ano vai ser exatamente o movimento de rotação da Terra em torno do Sol. Então, a Terra
ela tem uma inclinação, ela tem um plano, ela gira em torno do Sol num plano, ela tem um ângulo de 23,5 graus atualmente, muda um pouco esse ângulo, tem os famosos ciclos de Milankovitch, que tem uma mudança nesse ângulo que a Terra faz aqui em torno esse ângulo que ela faz com o plano que ela gira em torno do Sol, mas atualmente é 23,5, né? Os próximos períodos a gente pode considerar 23,5. Então, por conta disso, tem épocas em que o Polo Sul está mais próximo ao Sol e o Polo Norte está mais distante, né? Recebe menos radiação. Então, nesse período aqui, o Polo Norte aqui gera gelo, né? Neve, e aqui o Polo Sul recebe mais radiação, e tem outra época que isso se inverte. Então, em função desse ângulo de 23,5, é que nós vamos ter as diferentes estações do ano, né, com inverno no norte e verão no sul, e aqui no caso aqui, verão no norte e inverno no sul. Tá? Então, esse é um ponto importante aqui no processo de distribuição. E em função dessa circulação atmosférica, é que aí vai influenciar, basicamente, o que a gente vai chamar aqui de regime de precipitações. Vamos ver se ele roda aqui. Talvez não. Então, essa massa de ar, vocês viram lá no vídeo, essa massa de precipitação, que é a zona de convergência intertropical, ela migra entre o hemisfério norte e o hemisfério sul. Então, o que a gente está querendo aqui, basicamente, nesse exercício, é olhar esse mapa de radiação, onde a gente vê aqui a latitude, certo? E aqui a gente vê a quantidade de radiação em watt por metro quadrado nos diferentes períodos do ano. Então, a gente vê que no Equador, praticamente a quantidade de radiação que chega é em torno de 400 watts por metro quadrado durante todo o ano, com pequena variação sazonal, tá certo? Dessa quantidade de radiação que chega. Já nos polos é bem diferente. No Polo Sul, né, que vai ter o inverno aqui nesse período aqui de junho, julho, nesse período que nós estamos agora, então a gente está inverno no sul e verão no norte, no hemisfério norte. Né? Então, o que vai acontecer? Aqui a gente vai ter variação de quase 500 watts por metro quadrado, que chega de radiação, até zero. Então, é isso aqui, essa variação na quantidade de radiação que chega naquela região, é que vai caracterizar o período de verão e o período de inverno. Então, o período de verão e inverno está associado a essa quantidade de radiação. Essa quantidade de radiação que está chegando de forma diferente está associada, então, a esse ângulo de 23,5 graus que a Terra faz em torno do Sol. É interessante que 23,5 graus é exatamente a latitude dos trópicos. Né? O trópico de Câncer e Capricórnio, eles estão na latitude 23,5 norte e 23,5 sul. Né? E é exatamente porque é até onde a gente vai ter o Sol, né, em zênite, né? Ou seja, ele pode chegar ao Sol em zênite no 23,5, no período de verão do hemisfério sul, e a mesma coisa vai acontecer o Sol em zênite em 23,5 graus norte, quando for verão no hemisfério norte. Então, esse é o processo de quantidade de radiação. Então, aqui é basicamente esse exercício, para mostrar isso. A gente podia usar equações, mas eu resolvi usar de forma gráfica, porque a gente tem equações que descrevem isso. Então, a gente vai ter aqui em Fortaleza um total aqui de radiação, olhando esse gráfico aqui, no verão de 450 e no inverno de 375, então uma variação máxima de 75 watts por metro quadrado. Se a gente pegar aqui a região do Rio Grande do Sul, que é aproximadamente 30 graus sul, o que é que a gente vai ter em 30 graus sul? A gente vai ter aqui em torno aqui de 500 watts por metro quadrado, indo até em torno de 250 watts por metro quadrado. Então, lá no Rio Grande do Sul, a gente tem aí uma variação de 250 watts por metro quadrado. Então, é só para poder mostrar exatamente essa variação que nós temos no decorrer do ano, em função das estações do ano, e nos permitir conversar um pouco aqui sobre esse processo de distribuição heterogênea da quantidade de radiação e consequente
e consequente criação dessas zonas climáticas, né, e esse movimento dessas zonas climáticas. Outro ponto importante que vocês viram nos vídeos é que essa circulação, então, em função dessa estrutura desigual, vai gerar as 3 células de circulação: a célula de circulação de Hartle, a célula de circulação de Ferre e a célula de circulação polar. A célula de circulação de Hartle está associada exatamente ao quê? Aqui na região equatorial, como fica mais quente, a massa de ar, então, a densidade do ar fica mais baixa, menor do que a parte circunvizinha. Então, com isso, a gente tem aqui levantamento, né, no processo de convecção dessa massa de ar, a parcela de ar que está aqui na superfície, ela começa a subir. E ao subir, ela se expande e se resfria. Esse processo de expansão e de resfriamento é um processo de condensação, que a gente vai já discutir no exercício subsequente, né, que chega a uma certa temperatura, que nós denominamos de temperatura de ponto de orvalho, onde o ar deixa a forma de vapor e vai para a forma líquida, uma parcela importante dele, e a partir daí, se tiver outras condições, que vocês já viram lá nos vídeos, né, que é exatamente você ter núcleos de condensação, você ter depois algum processo de crescimento da nuvem por coalescência ou por Bergeron, normalmente Bergeron para nuvens frias, a gotícula de ar pode chegar a um tamanho crítico e precipitar. Mas o que eu quero dizer é que dessa faixa primeira aqui da atmosfera, que é chamada de troposfera, onde grande parte dos processos mais importantes meteorológicos de circulação atmosférica ocorre nessa troposfera, que no Equador tem em torno de 12 quilômetros de espessura, vai acontecer então essa ascensão da subida de ar. Na hora que esse ar ascende, essa parte aqui, a parte aqui da superfície vai ficar uma baixa pressão, e aí ele vai empurrar, né, esse teto, entre aspas, da troposfera, e com isso a gente vai ter uma alta pressão aqui. Como aqui formou uma baixa pressão, vai começar a ter uma circulação de ar que começa a se formar aqui. A circulação de ar aqui começa a se formar, então uma massa de ar vai querer substituir, vamos chamar assim, essa massa que está ascendendo, por conta dessa baixa pressão, e vai se formar uma primeira circulação. Se a Terra não girasse, essa massa possivelmente chegaria no polo. Mas como a gente tem a força de Coriolis, etc., ela vai ter um processo de ascensão e ela vai descer em torno aqui de 30 graus sul e vai descer aqui em torno de 30 graus norte, gerando aqui o que a gente chama de subsidência dessa massa de ar. Então, aqui nessa parte aqui da superfície, nessa região, a gente vai ter aqui pressões mais altas. Então, pressão mais alta aqui, pressão mais baixa aqui, forma essa circulação, essa célula que é chamada célula de Hartle, e essa massa de ar que se movimenta aqui é chamada de ventos alísios. A gente vai ter aqui ventos alísios de sudeste, os ventos alísios de nordeste, e nessa região aqui, em torno de 30 graus sul e 30 graus norte, a gente vai encontrar os grandes desertos do planeta Terra, né? Aqui a gente vai ter Saara, aqui a gente vai ter o deserto ali do México, do sul da Califórnia, aqui a gente vai ter o deserto de Atacama, o deserto da Namíbia, o deserto lá da Austrália, vão estar nessa faixa, e esses desertos eles vão existir por conta dessa circulação da atmosfera, e vai estar associado tudo isso a esse balanço desigual, esse balanço de energia que chega do Sol de forma heterogênea aqui na superfície do planeta. Tá bom? Então, esse aqui era o primeiro exercício que eu queria conversar com vocês. Vocês têm mais elementos lá nos vídeos, do ponto de vista conceitual, mas aqui serviu para a gente poder fazer uma primeira quantificaçãozinha.